João, capítulo 16, a partir do verso 1, foi a leitura que nós fizemos. Mas eu gostaria de refazer essa leitura, todavia, começando do versículo de número 7, João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Amém? Deus tem feito um mover maravilhoso no nosso meio nos últimos tempos. E é interessante, quando eu falo entre nós, não se limita somente a nós aqui dentro, a nosso campo ou a nossa igreja. Nos últimos tempos, de alguns anos para cá, houve uma mudança significativa no comportamento dos pentecostais. Antes, nós pentecostais éramos conhecidos como os ignorantes, a ala menos conhecedora do ramo evangélico. Durante algum tempo, até se tornou, de certa forma, como é que eu poderia dizer, um preconceito com os pentecostais, em que se achava que nós pentecostais éramos ignorantes, bagunceiros e sem reverência. Houve uma mudança brusca, quando uma nova geração de pentecostais surgiu. Isso não significa que os que foram antes, essa pecha ela era verdadeira, e não é. Tanto é que se nós estamos aqui hoje, é o resultado do trabalho de homens e mulheres de Deus, indoutos, mas sobretudo crentes piedosos e fiéis, que fizeram a parte dele, e o resultado disso é que nós estamos aqui hoje. Posso dizer um amém, irmão? Amém. Muito bem. Mas houve uma busca incessante e forte dos pentecostais nas últimas gerações, pela busca da teologia, pela busca do conhecimento teórico, uma vez que nós pentecostais éramos muito ávidos pela experiência, por ver, por acontecer, por profecias, não é? E isso se levou a tal ponto de que algumas igrejas e alguns ramos do pentecostalismo colocaram a experiência acima da Escritura. Então houve uma brusca mudança no sentido, na direção de buscar mais conhecimento. E é interessante, a igreja, ela se move porque ela é um organismo vivo. Você me entende, irmão? Amém? Então nós saímos de um extremo a outro. E de repente nós saímos de um pentecostalismo que cria nas evidências, que cria na ação do Espírito, que não raramente às vezes víamos profecias no culto, a operação de prodígios, ficávamos fascinados e até nós nos aprendemos, nos normatizamos com a ethos, né, o comportamento pentecostal. E eu estava numa igreja esses dias e Deus começou a usar uma irmã lá dentro no meio da igreja, e eu percebi, a gente fica observando se aquele movimento é realmente de Deus, né? E quando a igreja, naquele fervor, aquele glória a Deus, aquele aleluia, quando Deus começou a usar aquela irmã, a igreja inteira se silenciou. Porque quando Deus fala, não há confusão. Aleluia, amém, irmão? Então nós saímos nós aprendemos isso, nós temos esse conceito pentecostal. Mas aí o diabo começa a trabalhar nesse sentido e começa a colocar charlatões no nosso meio. E esses charlatões pentecostais que diziam: Deus está falando hoje aqui, você, Maria, que está sofrendo, fique em pé. Tem quantas Marias aqui? Levante a mão quem é Maria. Olha aí, a profecia já pegava.
Quais das Marias aí passa por dificuldade? Levante a mão. Só uma? Ah, irmã. 3. Então a minha profecia já não caía, já tinha 4. Eu escolhia uma, você de blusa azul. Por causa desses charlatões, e aí a gente testemunhar, eu já testemunhei, por exemplo, a pessoa dizer assim: fulano, vem aqui hoje, Deus está chamando você, fulano. Não tinha ninguém na igreja com esse nome. A soma desses charlatões com a busca pela teologia produziram um efeito prejudicial em nós pentecostais. Que efeito foi esse? Nós começamos a nos tornar quase reformados. E nós não somos reformados, nós somos pentecostais. Amém. Só que essa busca desse conhecimento que criou em nós, criou, por exemplo, no meio dos nossos jovens, a busca pelo conhecimento numa linha reformada. Buscou o conhecimento dos nossos jovens na linha calvinista. Fez com que os nossos jovens criassem como referência pastores de uma linha doutrinária diferente da nossa. E isso fez com que a igreja, de certa forma, se reformasse e se tornasse uma igreja quase reformada. Isso fez, e eu não estou falando mal da teologia, sou professor, já ensinei em seminário. Sou um admirador da teologia, a teologia me ajuda muito. Mas a soma dessas duas coisas, a busca desenfreada pelo conhecimento, uma boa busca, diga-se de passagem, pelo conhecimento, e também a racionalização da nossa fé, fez com que nós pentecostais, de certa forma, fôssemos admirando o conceito reformado e fôssemos nos tornando um pouco que reformados, a ponto de que, quando Deus começasse a usar alguém na igreja, aquilo ali que era comum, começasse a se tornar algo assustador. Nós estávamos aqui no culto no domingo, por exemplo, pela manhã, e Deus tomou a igreja de uma forma tão especial, e um pastor se animou, e o pastor começou a pular, e eu vi que irmãos arregalaram assim os olhos, e colocaram os olhos assim no pastor. Vimos irmãos chorando, glorificando, falando em línguas, e o irmão olhando assim para o lado, dizendo: meu Deus. O que era comum no nosso meio, o que era algo comum hoje, para essa nova geração que está chegando, é algo extravagante, é algo extraordinário. Os irmãos estão me entendendo? Amém? O que me levou a buscar aqui, irmãos, essa palavra que está diante de nós, no conceito de nós sermos, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, no entendimento de nós sermos equilibrados. E a nossa igreja, ela é conhecida como a igreja equilibrada. Ela é equilibrada nos seus usos e costumes, ou seja, nós não vamos ficar encrencando com as irmãs, porque a irmã gosta de botar um brinco, porque desde que não seja aquele brinco de 1 quilo. Nós não vamos ficar atrás das irmãs se as irmãs cortam o cabelo, se as irmãs colocam o cabelo um pouco mais curto, ou se a irmã quer esconder aqueles fios brancos. Não existe isso aqui nessa noite, mas quer esconder aqueles fios brancos e quer colocar uma tinta mais preta. Isso não é privilégio só das mulheres. Então, nós não somos de estar atrás, de caçar. Nós não somos de, se o pastor cruzar o caminho com você na rua, e se você tiver com uma camisa de clube, dependendo do clube, o pastor não vai falar com você. Não, somos moderados. Também somos moderados no sentido espiritual da continuidade dos dons. O que significa isso? Não significa que o Espírito fará porque nós queremos que Ele faça. E nem utilizamos os dons e as maravilhas operadas por Deus como uma ação evangelística. Ou seja, o que atrai o pecador nessa igreja é a palavra de Deus. Amém. Qualquer pessoa, cada um que aqui está, que é membro dessa igreja, que se converteu na igreja, sabe de uma coisa: ele não se converteu com palavras de afago ao seu ego. Cada um que se converteu aqui se converteu com uma palavra dura, incisiva e forte, que confrontou você e você disse: sou miserável, preciso de Jesus. Aleluia. Nenhum, e eu faço questão de ressaltar isso, nenhum, porque nós somos uma igreja equilibrada, e nós temos que continuar equilibrados. Não podemos partir do princípio que todos os cultos vai haver aquela operação maravilhosa, que Deus vai falar em profecia, que vai levantar um, que vai levantar outro, que vai fazer aquilo tudo.
Mas também não podemos aplicar o conceito de que tudo que aconteça é carne, de que tudo que se faça é do homem, e que se racionalize todas as coisas. Se nós nos racionalizarmos a nossa fé, nós nos tornaremos frios e mecânicos, nos tornaremos religiosos. A religião é boa, a religiosidade é ruim. Você me entende? Diga amém. Então, essa atuação que Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não virá, e ele tem que vir. Ele está falando do Consolador. Ele está dizendo, eu vou para que o Consolador venha, e quando ele vier, ele vai falar o que eu não posso falar agora, porque vocês não estão preparados para ouvir. Ele vai fazer no meio de vocês o que não posso fazer agora, o que eu não devo, que ele podia, o que eu não devo fazer agora. O Consolador vai vir e vai trazer para que vocês venham andar cada vez mais no Espírito. Essa atuação do Espírito divide algumas igrejas no decorrer do tempo entre tradicionais e continuistas. Continuistas são aqueles que acreditam que o Espírito ainda atua nos dias de hoje, que ainda há uma ação direta do Espírito Santo operando no meio da igreja, através dos dons, através dos prodígios, através dos milagres. Diga amém, meu irmão. Amém. Muito bem. Uma ação direta através do batismo com o Espírito Santo, com a evidência em línguas estranhas, uma ação direta na distribuição dos dons, capacitando pessoas que não tinham condição nenhuma de ser o que eram e são, vocacionando, chamando. Eu li o texto aqui de Atos capítulo 13, se não me falha a memória, no versículo 3, quando a Bíblia diz, quando Lucas diz, o Espírito Santo disse, apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que vos tenho ordenado. É uma ação direta do Espírito na igreja. Essa linha de pensamento é a linha continuista. Dentro dessa linha continuista estamos nós, os pentecostais, que acreditam na ação direta do Espírito Santo. Continuista ou pentecostal é o indivíduo que crê na continuidade da atuação do Espírito Santo pelos dons. Existem reformados que são continuistas. Nós somos continuistas e somos pentecostais. Você me entende? Diga amém. Se não entendeu, começa tudo de volta. Por que é interessante entender isso? Porque alguns creem que os dons cessaram na igreja. Eu estava conversando com o irmão certa feita, alguns anos atrás, o irmão disse, você é pentecostal, né? Meio que depreciativo. Eu disse, graças a Deus. Ele era tradicional. E ele disse, você sabia que o Espírito Santo está adormecido? Ele disse, eu novinho na fé, irmão. Novinho na fé, você sabe como é que a gente responde as coisas, não sabe? A gente novinho na fé, a gente não tem papa na língua. E ele disse assim, você sabe que o Espírito está dormindo? Eu disse, sei, na sua igreja. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo, ele está inserido em todos os momentos, desde a criação até o juízo final na concepção da criação. Nós vamos ver que sem ele você não estaria aqui. Sem ele nós não estaríamos nesse lugar sentados com um conceito de Deus se formando na nossa mente. Sim, se formando, porque nós vamos aprendendo de Deus, nós vamos nos aprofundando em Deus, nós vamos a cada dia mergulhando na essência de Deus, até o dia que tiver fôlego em nós. Ninguém já sabe tudo de Deus. Você crê assim? Diga amém. Amém. Muito bem. Então o Espírito Santo, nós vamos ver ele na criação. No Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu vou tentar correr para a gente terminar. A Bíblia fala no capítulo 1, versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa ação não é com os anjos. Dentro desse conceito da criação, a tríade divina, a trindade divina, está ali na criação de todas as coisas. E agora ele está na criação do homem, na formação do homem. O papel do Espírito ele está bem definido na criação da existência da criação como nós entendemos, do firmamento, de todas as coisas, e principalmente em nós como seres humanos.
A Bíblia diz que quando não havia nada, o Espírito do Senhor já pairava. Quando não existia, e é complicado, eu sempre gosto de trazer isso à nossa mente, para nós entendermos a nossa limitação como seres humanos. Nós não conseguimos imaginar o nada. Nós não conseguimos imaginar o nada antes que Deus criasse alguma coisa. Você está me entendendo? Diga amém. Qualquer coisa que a nossa mente pintar como nada é alguma coisa. Se a sua mente pintar o nada como uma grande escuridão, quem criou a escuridão? Deus. Quando você imagina nada, você imagina uma tela escura sem absolutamente nada. Não é assim, irmão? Sim ou não? Foi Deus que criou isso que você está vendo. Tudo, quando você puxa na sua mente aquilo que for mais remoto, foi criado por Deus. Para provar que isso é a nossa limitação. Então o Espírito estava desde o princípio. Veja, Deus Pai ordena pelo verbo, ou seja, pela sua palavra, e o Espírito dá vida. É a Trindade agindo na criação do ser humano, na criação de tudo. Salmo 104, versículo 30, o salmista diz: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito na criação, o Espírito dando vida, o Espírito dando fôlego. Esse salmo ele declara o louvor ao Deus Criador. Abra sua Bíblia lá, por gentileza, no Salmo 104. Salmo 104. Você vai ver que Deus é o louvor ao Deus Criador. Do verso 1 até o verso 24, ele está falando da criação, da concepção das criaturas, de como Deus, pela sua palavra, através do seu Espírito, fez com que todas as coisas viessem a existir. Então o Espírito é atuante na criação. O Espírito, algumas pessoas dizem, não, o Espírito veio já na concepção da igreja, no embrião da igreja. Não, ele vem de muito antes disso. Ele era antes que tudo algum fosse. Ele é Deus, ele está na Trindade, ele é a Trindade Santa, ele é uma das faces de Deus. Você entende, irmão? Diga amém. Muito bem, isso deixa bem claro que na concepção de todas as coisas o Espírito está lá. Não significa que o homem foi criado igual a todas as criaturas. Na criação do homem houve um toque a mais. Na criação do homem Deus foi além. No verso 2 de Gênesis, no versículo 7, ele diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você me entende, meu irmão? Diga amém. Então, esse sopro, esse espírito, como a Bíblia fala no original, ruach, o sopro divino de Deus no homem, qualifica o homem de forma diferente diante da criação. Meu menino, o pequenininho, me botou num estreito terrível um dia desse, almoçando. E eu procuro conversar com ele sobre Bíblia no almoço, aquela coisa toda. E no almoço o pequenininho disse: papai, quando o Max morrer, Max é o cachorro, ele vai para o céu? E agora? O que você responderia? Para acalmar a alma dele, você diz assim: vai. Meu filho vai ter os cachorrinhos vão estar tudo lá no céu, aleluia. Não. Porque os seres humanos, eles têm a essência de Deus. Só se for o céu da Globo, né? O céu da Globo tem cachorro branco, tem gato branco. Aquele céu da Globo lá daquela novela que você assistia lá, como é o nome? Como é o nome, irmão? Tá esperto, né, irmão? Eu vou confessar meu pecado, a viagem. Eu não era crente na época, irmão. Eu não era crente, me perdoe. Então isso deixa claro, veja, os textos que eu vou citar agora, deixa claro, Gênesis 2,7, deixa claro que o homem não é igual ao animal. Jó capítulo 34, versos 14 e 15, Jó diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, o homem voltaria para o pó.
Ele está falando que da sua essência voltaria. Veja, você percebe nesses textos claramente que há uma diferença. Mesmo que todos morram da mesma forma, há uma diferença entre a criatura e o homem criado para ser a coroa da criação. Diga amém, meu irmão. Amém. Aleluia. Nesse caso, o homem assume um papel de protagonismo. O homem assume o papel de mordomo da criação, ficando nítida a diferença entre o homem e o animal. Na criação o Espírito já estava, na criação o Espírito atuou, na criação nós temos fôlego de vida hoje, porque o Espírito do Senhor foi soprado em nossas narinas. Por isso que o sábio diz que o Espírito volta para quem? Para quem? Para Deus. É o fôlego de vida. Nós somos tricotomistas. Você sabe o que significa isso? Nós cremos que somos corpo, alma e espírito. Repita comigo: corpo, alma e espírito. Isso se chama tricotomia, ou seja, um corpo dividido em três, semelhante à Trindade Santa: Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então dê glória a Deus. Muito bem. Na concepção da promessa de Deus, a maior promessa de Deus à humanidade, o maior milagre já ocorrido em toda a humanidade e por todos os tempos, na encarnação do Verbo, o Espírito estava lá. Lucas capítulo 1, verso 35, o texto diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Por isso, esse santo que há de se nascer será chamado Filho de Deus. A explanação de Lucas é fantástica, irmãos. A explanação de Lucas deixa bem claro que o Espírito Santo descerá. O Espírito Santo é o poder do Altíssimo te envolvendo com sua sombra. Aleluia! Então em todas as coisas o Espírito está lá. No início de todas as coisas o Espírito Santo, e no decurso da história o Espírito Santo, no nascimento, na encarnação, de Jesus como Filho de Deus, o Espírito Santo está lá. No início da igreja, no Atos capítulo 2, o Espírito Santo está lá, e os prodígios e milagres operados até o dia de hoje são operados pelo Espírito Santo. Até hoje, o que você está sentado aí, no dia que você se converteu, você estava sentado aí, a pregação veio de encontro a você, o seu coração ardeu, as lágrimas vieram ao seu rosto, você se rendeu, sabe por quê? Porque o Espírito Santo te convenceu do seu pecado. É o Espírito que abre os seus olhos quando você lê a Bíblia, e várias vezes você leu aquele texto, mas naquela vez, aquele texto salta aos seus olhos, arde o seu coração, você começa a chorar porque Deus falou com você naquele dia. É o Espírito Santo que lhe dá de glória em glória sabedoria, lhe direciona, lhe guia, e se somos pentecostais que somos, nós acreditamos que Ele fala ao nosso coração. Amém, irmão? Ele não parou de agir. Ele continua, e aí podem nos chamar de carismáticos, podem nos chamar de radicais, podem nos chamar de loucos, mas Ele ainda fala ao nosso coração: filho, não vá por ali, filho, vá por aqui, filho, não diga isso, filho, você pecou, se arrependa. Se for assim, levante a mão e diga amém, meu irmão, porque Ele fala comigo desse jeito. Faça isso, aí eu não faço. Me arrebento todo, diz, era para eu ter feito. Deus está falando ao nosso coração nessa noite. Não racionalize a sua fé. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. É o Espírito Santo agindo no meio da igreja. Ele age na conversão e na santificação. E aí é que muitos de nós está tropeçando, está cansando. Há muitas pessoas que estão cansando na fé. Estão cansando na fé porque querem promover o processo de santificação com sua própria força. Querem se santificar pelo peso do seu braço. Querem se santificar com sua própria força. Isso você não vai conseguir.
O texto que nós lemos, Jesus fala sobre isso. João, capítulo 3, versículo 5. Eu não vou poder esperar você, meu irmão. Você tem que ser muito rápido aí na Bíblia, porque senão eu não termino. Ele diz, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Já falei isso em várias vezes em discipulado, e se você fez discipulado comigo, você já ouviu falando isso. Quando nós nascemos da carne, nós trazemos as características dos nossos pais. Eu posso não saber, já falei isso, eu posso não saber como é seu pai e sua mãe. Mas se eu olhar para você e cruzar com seu pai e sua mãe no caminho, eu vou saber que ele é seu pai ou ele é sua mãe. Nós carregamos traços dos nossos pais. Nós carregamos não só o DNA, mas também a essência do pecado em nós. Nós carregamos isso. Porque o que é nascido da carne é carne. Esse ciclo do pecado, ele é herdado. Você já nasce pecador. Já pensou? Já nasce pecador. Um pastor amigo meu, brincando com o filho dele aqui, o filho dele pequenininho, dizia, pecador. E o menino dizia, não sou, papai. Ele dizia, pecador. Porque pequenininho ele já era pecador. Você é pecador. Nós herdamos isso. Isso cria um ciclo vicioso. Você me entende? Diga amém. E sem querer, olhe para cá, nós criamos uma casta espiritual. Na Índia existem as castas sociais. Os pobres nascem pobres, casam com pobres e morrem pobres. O rico nasce rico, casa com rico e morre rico. São as castas. Você já ouviu falar desse sistema de castas? Não sei como funciona hoje, talvez tenha diminuído, mas existem essas castas sociais. Nós criamos essas castas espirituais. Nós nascemos dentro de um ciclo maldito que nós repetimos isso. Por isso que se no seu lar o seu pai bebia muito, a naturalidade é que esse ciclo se perpetue nos filhos. Porque os filhos vão criar a naturalidade da bebida dentro de casa. Se um dos meus filhos hoje vê uma garrafa de cachaça ou de cerveja, qualquer coisa, dentro da nossa geladeira, vai ser um escândalo para ele. Você entende? Diga amém. Porque o ciclo dele é diferente. Se um dos meus filhos hoje vê, por exemplo, dois homens agarrados na rua, brigando, um tentando matar o outro, eles vão ficar horrorizados, eles vão ficar assustados. Se um dos meus filhos ou os seus vê um cadáver na rua, ele vai ficar assustado, porque não faz parte do ciclo dele. Mas se você pegar um menino, por exemplo, que nasce numa área de extrema violência, o ciclo dele é aquele. Nunca me esqueci, quando eu vi uma foto, se não me falha a memória, do Jornal do Comércio, de um menino brincando numa das comunidades do Recife. Essa foto ganhou um prêmio internacional, não me lembro qual, depois a gente corta isso aí no vídeo. O menino está brincando com um carrinho ao lado de um corpo coberto por um lençol e uma vela acesa. No Rio de Janeiro, banhistas brincavam, jogavam bola, tomavam banho, enquanto dois cadáveres estavam colocados lá na praia, cobertos por um lençol. Sabe o que é isso? O ciclo de violência já se tornou comum para aquelas pessoas. Essa casta espiritual, essa carga espiritual é que nós carregamos. E sem querer, olhe para cá, e sem querer nós perpetuamos uma maldição. Você prestou atenção? De que, por exemplo, se você vive num ambiente em que, por exemplo, os jovens se prostituem, você vai ver os jovens se prostituindo mais cedo, e os seus filhos vão numa tendência natural daquilo ali. É uma tendência natural. Mas aí o Espírito Santo de Deus quebra esse ciclo maldito. Quando ele diz, convencerá do pecado, ele está dizendo, ele está abrindo seus olhos, está dizendo, olhe para cá, o ciclo que você vive é errado, Deus quer outra coisa para você. Aí você vai ver esses meninos quebrando um ciclo. Se você olhar os nossos adolescentes, se você olhar os nossos jovens, alguns deles têm histórias terríveis, em que esse ciclo foi quebrado, a maldição foi quebrada, e eles hoje adoram e servem ao Deus Todo-Poderoso. Você, meu irmão, é uma prova que o Espírito Santo está agindo nos dias de hoje. Eu sou uma prova. Você me entende? Diga amém. Então essa carga
ela não pode ser quebrada porque nós estávamos cegos. Para nós, aquilo é normal. Você entende? Diga amém. Você concorda comigo, meu irmão? Para nós aquilo é normal. Para nós, para um menino que é criado dentro de um lar, que o pai vai espancando a mãe todos os dias, ele acha que aquilo ali é algo comum. Tanto é que as crianças que vão brincar às vezes, uma das crianças que vão brincar às vezes, elas repercutem esse comportamento na brincadeira. Eu assisti um programa uma vez, aquele programa que a babá vai para casa e conserta os filhos dos homens, das mulheres, amém? Você quer uma babá daquela na sua casa, amém? Corrigir os meninos é uma maravilha, os meninos ficam suave, doce como mel, o menino fica. Até a câmera sair, né, Cláudio? E aí a babá era psicóloga, ela fez algo interessante. Ela disse: você vai brincar com sua mãe. E ela pega e disse à criança: agora você é a mãe, e sua mãe é sua filha. Quando terminou a brincadeira, a mãe começou a chorar. Vá tomar banho, senão você apanha. Venha cá, dá uma chinelada na mãe. Pare de falar, cale a boca, sou eu que mando, é assim que tem que fazer. Pare, deixe de ser ignorante, deixe de ser desobediente, você não serve para nada. Uma criança pequenininha apenas deu continuidade àquilo que ela vivenciava. Porque para ela, olhe para cá, para ela é normal. Mas o Espírito Santo de Deus quebra esse ciclo maldito, porque nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e diz a você: ei, beber é errado, fumar maconha é errado, ir para outros lugares é errado, ei, se prostituir é errado. Por isso que o beberrão se converte, ele não vai mais. E Paulo, escrevendo a sua carta, diz: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, aleluia, não só para sustentar a si mesmo, mas para socorrer o outro. Veja, se você olhar a carta de Paulo, ele vai dizer: para socorrer os outros. Porque o ladrão, ele é egoísta, pensa em si mesmo. Paulo diz: quando ele se converte, ele passa a trabalhar para socorrer os outros. O Espírito quebra esse ciclo e começa a colocar diante de você uma nova conduta, uma nova norma, e diz: filho, ande por aqui. Isso é conversão e é o processo de santificação. Aleluia. Você me entende, irmão? Amém? Aleluia. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 4:3, ele diz: se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles estão cegos, como você estava cego, como eu estava cego. Então é preciso, algumas pessoas dizem: ah, não, eu não vou orar, ele já está condenado. Não está. Até o último fôlego de vida, Deus pode converter o pecador. Até o último instante, até o último momento, até a última expectativa, Deus pode transformar um pecador numa nova criatura. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim, ainda hoje, ei, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não existe impossibilidades para Deus, não existe gente ruim para Deus. Por pior que ele seja, quando Deus quebra o coração dele na penha, ele se transforma numa nova criatura. Então ore, porque quem converte é o Espírito Santo. Ore incansavelmente, incessantemente. Meu irmão, não pare, não dê pausa. Ore, porque Deus vai fazer alguma coisa. Ore. Não, mas as portas estão fechadas. Ore. Não, mas o coração é duro. Ore. Não, mas não tem jeito. Ore. Porque Deus arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Sabe quem faz isso, meu irmão? O Espírito Santo do Senhor. Ore. Seu patrão é ruim, não pragueje. Ore. Senhor, converte. Senhor, vai na vida dele. Senhor, ele está assim porque ele não tem a alegria da salvação. Preenche a alegria da salvação dele. Está perturbado. Senhor, vai lá na vida dele. Enche o coração dele. Ele precisa de Deus. Sua vizinha está lhe importunando, minha irmã. Não ligue para a polícia, não. Ore. Se precisar, ligue. Porque crente também sabe discar 190.
Amém, irmão? Doutrina é para tudo. O novo nascimento quebra o ciclo maldito e diz assim: olha, está errado. Quando o Senhor me quebrou, eu estava sentado num culto de oração, num culto como esse, no último banco. Deus me quebrou, Deus me unçou, me sacudiu no chão e disse: você não é nada, você não pode nada. Se você sair daqui sem mim, você não vai conseguir chegar na calçada. Eu levantei minha mão e digo: eu quero Jesus. Quantas vezes eu estudei a Bíblia para confrontar os irmãos que iam me evangelizar? Quantas vezes eu briguei com crente, botei crente para correr, mas naquele dia eu estava ajoelhado diante de um crente, pedindo que ele orasse por mim, pelo amor de Deus. Sabe quem faz isso? O Espírito do Senhor faz isso na nossa vida. Ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aleluia. Não existe pessoa perdida para Deus, você entende? Você entende? Diga amém. Aleluia. Ele quebra a maldição. Ele quebra a maldição e dá uma pauta nova para nós. Ele diz: é por aqui. Porque era muito fácil puxar o seu tapete e dizer: esse seu mundo está errado, puxa o tapete. Não, ele puxa o tapete e diz: agora é por aqui. A sua vida vai ser por aqui, caminhe por aqui. Paulo chama isso de andar no Espírito. É andar pela pauta do Espírito, dizer: meu filho, não reaja mais. Meu filho, ore, porque a vingança pertence a Deus. Meu filho, não faça isso. Meu filho, vá por aqui. Meu filho, se comporte assim. Meu filho, ande dessa forma. É Deus falando ao nosso coração. Abra sua Bíblia em Romanos. Temos tempo. Capítulo 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Nós aprendemos isso aqui na igreja já. Não é novidade, mas me deixe repetir. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a minha Bíblia diz que só existe um intercessor. Paulo escrevendo a Timóteo diz: só existe um mediador, entre Deus e os homens. Quem é? Quem é? É Jesus Cristo, o homem. Então como é que o Espírito intercede? Paulo diz aqui. Paulo diz: nós não sabemos como convém orar. Por isso que o Espírito em nós se comunica com o Criador, dizendo o que nós precisamos. Você diz: Senhor, aleluia, eu quero um carro. Eu preciso de um carro. Você já se pegou orando, pedindo a Deus alguma coisa que você não precisa? Como é ridículo a gente pedindo a Deus o que a gente não precisa? Já parou? Só foi eu, irmão. Ah, Senhor, eu preciso disso. Porque Senhor, não pode ser uma Pampa, tem que ser uma Hilux. Porque Pampa tem, olha, Senhor, porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E você fica dizendo, tentando convencer Deus, que aquilo que você está querendo é o que você precisa. Mas o Espírito que está dentro de você, olhe para cá, testifica com Deus as suas necessidades. Pai, ele é soberbo, ele precisa ser mais humilde. Então, ao invés da Hilux que você pediu e da Pampa que Deus ia te dar, você vai andar de bicicleta. Eu nunca me esqueci de um dia que eu já falei aqui na igreja. Eu orei, eu fiz uma oração tão fervorosa, uma oração no culto matutino tão cheia de Deus, que eu disse: Deus, a partir de hoje, aleluia,
eu não vou precisar de homem nenhum, só de ti. Aleluia. Glória, 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 glória. Levantei da oração, do meu devocional. Sentei na cama, era jogo do Brasil, sabe aquele jogo de 2002? Que era de madrugada. Me sentei na cama para assistir, e aí a Eliane disse: ei, lembra do inimigo do crente? 5 minutos para começar o jogo, quem gosta de futebol sabe que aquela, né, Cláudio? Cláudio gosta de futebol, né? Aquele desejo para começar, vai começar, canta o hino. Ei, o gás acabou. Pega dinheiro lá no cofre lá, que o nosso cofre era o paletó antigamente, não é mais, viu? Pega lá, dinheiro lá, não tem. E eu preciso fazer um mingau, eu preciso fazer não sei o que, não me lembro que era mingau não, que o Natan não tinha nascido. E agora? Aí ela disse: só tem um jeito, vamos pedir a pá emprestado. Eu fui lá. E do trajeto da casa que eu morava até a casa do meu sogro, foi a viagem mais longa que eu fiz até o dia de hoje. E eu sentia Deus batendo assim na minha cabeça e dizendo: é do jeito que eu quero. É do jeito que eu quero. É da forma que eu quero. É do jeito que eu quero. Aleluia. Os irmãos cantaram domingo, eu não conhecia aquele hino, mas uma estrofe de hino me chamou a atenção, me fez lembrar daquele dia. Não adianta espernear. É do jeito que eu quero, é da vontade de Deus, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus faz, é do jeito que Ele quer. Aleluia! E Ele quebra o nosso orgulho, porque Ele faz o que você precisa para que você se torne uma pessoa melhor. E Ele se comunica. Essa é a intercessão, você entende? Diga amém. Amém. Muito bem. O Espírito Santo apresenta as nossas fraquezas, Deus corrige. E o alvo disso, por isso que ele diz aqui, olhe para cá: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo, quando ele diz tudo, não é só o emprego que saiu dali e foi para ali, não, eu perdi um emprego pequeno para ganhar um emprego melhor, não, são as dificuldades, são as tribulações, são as decepções, são as frustrações. Deus está nos ensinando e nos santificando por uma ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo nos aponta num crescimento para Cristo. Se você está andando no Espírito, você hoje é um crente melhor do que você era alguns anos atrás. Se você não é, tem alguma coisa errada. Eu me converti, mas meu braço não se converteu. Eu me converti, mas minha língua não se converteu. Não. A transformação é por inteiro. Aleluia. Você entende isso, meu irmão? A transformação é muito... Porque esse processo do Espírito em nós vai moldando o caráter cristão. Vai nos moldando, nos regenerando, nos abençoando, transformando. Através da leitura bíblica, através da oração, através da comunhão com os santos. Note que são ações conjuntas. Nos capacitando. E sobretudo, o apóstolo diz: não extingais o Espírito Santo. Depois nós vamos falar sobre blasfêmias contra o Espírito Santo. Mas olhe para cá: não extingam o Espírito Santo. Paulo diz: não deixem o Espírito morrer, se calar. Não entristeça o Espírito que há em vós. Quando eu digo morrer, é morrer dentro de você. Porque nós somos como lâmpadas, já falei esse exemplo várias vezes. Se nós apagarmos os disjuntores da igreja, essas lâmpadas não deixarão de ser lâmpadas. Elas continuarão lâmpadas, mas estarão desligadas. Elas vão servir para quê, irmão? Para nada. Elas vão estar aí, mas serão inúteis. Ela só serve quando ela está ligada na corrente e ela clareia o lugar onde ela está instalada. Nós somos assim.
Jesus diz: não se esconde, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa. É tão claro esse texto. Você não acende, se falta energia na sua casa, você não pega uma vela e coloca ela debaixo da mesa. Não, você pega ela, coloca ela no lugar mais alto da sua casa, para clarear a casa inteira, porque a luz ilumina o lugar onde está. Não extinga o Espírito. Deixe que o Espírito fale ao seu coração. Deixe que o Espírito te instrua. Deixe que o Senhor fale ao seu coração. Deixe que o Senhor te ensine, te mostre, te revele. Deixe Deus falar ao seu coração. Renda-se. Renda-se à ação de Deus na sua vida. Renda-se. Não lute mais. Não queira mais fazer como você queria. Não queira fazer da sua forma. Deixe que Deus opere em sua vida. E essa ação produz em nós frutos. Frutos. Quem está com sono, diga amém. Frutos. Mateus capítulo 3, verso 8, João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. De que adianta você dizer que você tem um Espírito no seu coração, se suas ações mostram o contrário? De que adianta você dizer que é guiado pelo Espírito, se em nada suas ações te lembram um crente? Misericórdia, bondade, longanimidade, amor, compaixão, onde estão essas coisas? Estamos nos tornando racionais, e o Senhor nos chama ao começo de todas as coisas. Posso ouvir um amém, meu irmão? Deus nos chama. Estava certa feita indo dormir, e o Espírito me levou a uma ponderação. Onde eu estaria se Deus não houver me alcançado? Quando eu morresse, o que aconteceria? E aí, entrei noite adentro, divagando em pensamentos do que poderia ter acontecido. Deus me mostrou muitos quadros, Deus me mostrou muitas coisas. E aí eu me vi no meu quarto, com a minha família, com pleno conhecimento de que meu Deus é o meu Senhor e salvou a minha vida. Deus me levou nesse percurso para me mostrar: o lugar que eu te coloquei é bem melhor do que o lugar que você queria estar. E aí vem a pergunta que Deus fez a Adão, e eu quero encerrar com essa pergunta hoje: onde tu estás? Aonde você está? Será que o lugar que você escolheu é melhor do que o lugar que Deus tem para você? Hoje Deus quer que você levante, faça o caminho que Ele trilhou para você, e não tente resolver sozinho, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Deixe que o Espírito opere no seu coração. Aleluia. Deixe que o Senhor fale ao seu coração, para que Ele te guie.